A atuação do jovem goleiro do Internacional, que está emprestado a Chapecoense, Keiler, no jogo contra o Corinthians na Arena Itaquera, despertou de vez a atenção em um dos atletas que vem sendo destaque dentro desse Campeonato Brasileiro. E a informação que eu trago para vocês aqui nesse vídeo é que Keiler será aproveitado no Internacional na temporada de 2022. Eu explico como, quem vai sair e de que maneira ele pode até brigar por titularidade no ano que vem, aqui agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre o Internacional e sobre goleiros, porque ontem a gente teve a participação brilhante, excepcional do Keiler pela Chapecoense no jogo contra o Corinthians. E claro que aquela atuação chamou a atenção de todo o Brasil, em especial dos torcedores do Internacional, que sabem que o Keiler tem contrato de empréstimo com a Chapecoense somente até o fim desse ano e depois volta para o Internacional. O Keiler, inclusive, é um dos goleiros que lidera a estatística de defesas difíceis nesse Campeonato Brasileiro. Sabe quem é um outro goleiro que lidera essas estatísticas? O Daniel. É isso mesmo, o Inter tem no seu elenco, no seu plantel para 2022, dois dos melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro da atual temporada. É claro que o aproveitamento do Keiler na próxima temporada, ele depende de algumas ações que a direção do Internacional irá tomar para pensar no grupo que vai disputar as competições, possivelmente Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro no ano que vem. E entre essas ações está a saída de Marcelo Lomba. Uma informação que a gente já trabalha há bastante tempo aqui no canal e que já está definida internamente no clube há algum tempo. O Marcelo Lomba, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato e deve, ao longo dos próximos dias, buscar um novo clube. Ter ofertas, ter propostas, já que no Internacional dificilmente ele vai ficar. Eu vou primeiro falar sobre a situação atual do Marcelo Lomba, que inclusive nesse momento é titular do Internacional, para depois abordar um pouco essa história do Keiler, para a gente tentar entender de que maneira esse jovem goleiro de 25 anos ele vai ser aproveitado na próxima temporada, tá? O Marcelo Lomba, atualmente, ele é titular do Internacional, muito por conta da lesão do Daniel, que teve uma fissura na costela. Mas nos últimos 4 jogos do Inter, foi o Marcelo Lomba quem começou jogando. Contra o Bragantino, contra o Palmeiras, contra o Corinthians e também contra o São Paulo. 4 jogos. E a verdade é que o Marcelo Lomba fez boas atuações. O Marcelo Lomba, em muitos desses jogos, salvou o Internacional em diversas oportunidades. Mas ainda assim, em 4 jogos com o Marcelo Lomba de titular, o Inter não venceu nenhum. O Inter interrompeu até uma sequência positiva que tinha dentro do Campeonato Brasileiro. A culpa é do Marcelo Lomba? É evidente que não. Claro que não. Mas o Marcelo Lomba deu azar de entrar no time titular do Internacional, exatamente em uma sequência onde o time caiu de produção e em uma sequência também contra adversários mais complicados, onde o Inter não conseguiu ter uma sequência boa na tabela em termos de resultados dentro do Campeonato Brasileiro. A expectativa em relação ao Grenal, inclusive, é que o Marcelo Lomba se mantenha como titular no gol. Isso porque o Daniel ainda está sendo reavaliado em função da fissura que ele teve na costela, em uma pancada durante um treinamento e que o tirou desses últimos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Marcelo Lomba sendo titular, a gente deve ter a recuperação do Daniel ao longo do fim do Campeonato Brasileiro, mas muito mais pensando em 2022 do que exatamente nessa temporada, já que o Inter está muito próximo de atingir o seu objetivo, que é uma vaga na Libertadores do ano que vem. Atualmente o Inter é o 7º colocado, são 5 times que estão indo de maneira direta para a Libertadores. Esse número de times deve aumentar com as finais da Libertadores e as finais da Sul-Americana, então o Inter entende que não vai ter muitas preocupações, muitos problemas para conseguir essa vaga direta na Libertadores da América. O Daniel se recuperando, é claro que ele vai ser trabalhado para no ano que vem ser o goleiro titular do Internacional, e aí a saída do Marcelo Lomba nessa reta final, ela é uma espécie também de despedida. Ele vai jogar agora o último Grenal, ele vai ter suas últimas atuações com a camisa do Inter, um goleiro que tem muito respeito internamente no clube. O Marcelo Lomba é uma das lideranças do elenco do Internacional. Era um cara muito bem quisto, por exemplo, pelo D'Alessandro, quando o D'Alessandro jogava aqui. É um dos capitães do Internacional, uma das lideranças do elenco. E por isso até esse cuidado do Marcelo Lomba agora ter suas oportunidades, ter o seu futebol, tá jogando bem. E se sabe já, né, que no ano que vem o Daniel assume essa titularidade, até porque quando esteve no time titular, o Daniel mostrou que é um bom goleiro e vem sendo um dos destaques do Inter dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas quando eu falo em projeção para a próxima temporada, já tiro o Marcelo Lomba disso, porque como falei, o Marcelo Lomba ao longo dos próximos dias deverá buscar um novo clube para atuar no ano que vem. E o Keiler irá voltar. E essa é uma informação também definida internamente no clube. O Keiler, ele será aproveitado
ou pelo técnico Diego Aguirre, ou pelo treinador que chegará no ano que vem aqui para comandar o Internacional, mas ele será aproveitado na próxima temporada, nessa sequência de Brasileiro, Libertadores e também de Copa do Brasil. E nesse momento, é claro que em uma hierarquia de goleiros, o Kehler chega abaixo do Daniel. Aliás, o Kehler sempre esteve abaixo do Daniel na hierarquia de goleiros do Internacional. Por muitos anos, o Inter teve o Lomba, o Danilo Fernandes, os dois goleiros titulares, o Lomba titular, o Danilo Fernandes reservas, o Daniel, terceiro goleiro, e o Kehler como quarto goleiro. Agora o Kehler foi emprestado, volta e deve voltar ainda abaixo nessa hierarquia do Daniel. Mas se entende que o Kehler, pelo Campeonato Brasileiro que ele vem fazendo, com atuações como a de ontem contra a equipe do Corinthians, ele tem totais condições e total potencial para brigar por uma vaga no time titular junto com o Daniel. Kehler versus Daniel. Essa disputa ela vai acontecer no ano que vem com certeza. E o Inter deve ter o Campeonato Gaúcho, principalmente, como um laboratório para o Kehler, como foi para o Daniel nessa temporada. O ano passado a gente ouvia das pessoas do Inter que o Gauchão seria um laboratório para o Daniel, onde ele iria jogar, já que ele não vinha tendo muitas oportunidades, porque Lomba e Danilo Fernandes eram goleiros titulares e reservas e que tinham uma confiança. O Daniel jogou no Campeonato Gaúcho, teve oportunidades e aí depois, ao longo do Campeonato Brasileiro, assumiu esse posto de titular do Marcelo Lomba. O Kehler deve viver um processo um pouco parecido. Ele vai ter minutagem pelo Inter no Gauchão, tá? Ele vai ser um titular, talvez, do Internacional no Campeonato Gaúcho. E aí, dependendo do desempenho do Kehler, a gente pode ter ali uma briga por posição dele com o Daniel. Mas o fato é, o Inter está bem servidos de goleiro para a próxima temporada. O Marcelo Lomba vai tomar outro caminho, mas Daniel e Kehler estão aí e provando que podem dar conta do recado no próximo ano, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla e a gente segue na Semana Grenal, trazendo tudo sobre o clássico do próximo sábado. Beijo!